Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Informação sobre a história da Igreja hoje, como que o surgimento dos monges cristãos, eles ajudam a explicar o celibato sacerdotal na história da Igreja. No início de tudo, antigamente, a gente sabe que existiam uns mártires. Até o século IV, os mártires, eles davam a sua vida para não negar a Cristo. Eles morriam por amor, pela sua fé. Eles não abandonavam sua fé em nenhuma hipótese. Por mais que eles fossem mortos, degolados, eles fossem queimados vivos, mesmo assim, eles continuavam dando a sua vida por Cristo. E esse modelo era o modelo ideal de cristão, ou seja, aquele que dava a sua vida por amor a Cristo. Esse era o modelo ideal. Só que, a partir do século IV, com a legalização do cristianismo, as perseguições, assim, de uma forma nítida, de uma forma cruel, elas cessaram porque o cristianismo foi legalizado. E como isso foi cessado, certamente não tinha por que existir mais mártires, se não havia essa perseguição de forma direta, de forma cruel, também não existia mais mártires. E foi a partir daí, mais ou menos nesse período, no século IV, que começaram a se espalhar pelo mundo outro fenômeno, que foi o monasticismo, que homens e mulheres, eles deixavam o seu convívio social para eles viverem como os monges. E tinham aqueles que preferiam viver sozinhos, que são chamados os eremitas, os monges eremitas e as monjas, e aqueles que viviam em comunidade, que são chamados de cenobitas. Então, os monges, eles começaram a ser um novo modelo. Lembra que antigamente o modelo ideal do cristianismo era os mártires. E a partir daí, os monges, eles começam a ser o ideal verdadeiro de cristão. E as pessoas começam a seguir aquele ideal, as pessoas que eram vocacionadas àquilo. E os monges e monjas, eles eram vistos dessa forma. E se o mártir, ele morria literalmente, o monge, ele morria metaforicamente para o mundo. Ou seja, ele abandonava o mundo e ali ele já estava morto para o mundo. E Santo Antão, que na conduta dele, na vida e conduta de Santo Antão, que é o pai dos monges, ele entende que ao fazer isso, a gente está abraçando as pessoas que são chamadas a essa vocação, estão abraçando o novo martírio metafórico, que é a vida monástica. Mas só que ele vê isso de uma forma implicitamente. Já São Jerônimo, em 3 ocasiões, ele vê o monasticismo como um martírio contínuo. Ou seja, tem que renunciar os seus prazeres, as suas vontades dia após dia. É um martírio contínuo, o martírio contra o seu corpo, contra as suas vontades. E aqui diz que dentre as práticas adotadas pelos monges estava o celibato, ou seja, morrer para o mundo significava morrer também para a vida de casado. E se o monge ele era um novo modelo de ideal cristão, também logo as suas práticas vão se tornando ideais. E por isso que os sacerdotes, eles eram chamados a seguir os exemplos dos monges. Então, era necessário que o sacerdote ideal ele também se abdicasse do casamento. E o padre Paulo Ricardo ele dizia que hoje no modernismo muitas pessoas questionam, dizem que o padre, o sacerdote, ele tem de viver como leigo, ele tem de viver como nós vivemos, mas não, ele tem de se vestir como os leigos se vestem, mas não. O sacerdote, ele morreu para o mundo. Ele já fez vários votos e por isso ele vive para Cristo. Então, ele já abraçou os ideais que os monges viviam e vivem até hoje. Então, o sacerdote ele é chamado a seguir aquilo que Cristo foi. Jesus, ele viveu de uma forma santa. Jesus, ele viveu sozinho. E o sacerdote também é chamado a isso. O sacerdote não tem de casar, porque ele vive para a sua igreja. Ele vive para os seus fiéis. E nós temos de entender isso para a gente possa compreender a nossa fé e não questionar. Os monges, de início, eles viviam assim e vivem, e os sacerdotes também foram chamados a viver dessa forma. Jesus, ele chamou muitos discípulos. Jesus, ele tinha os seus discípulos e ele chamou aquelas pessoas a viverem daquela forma. E muitos se tornaram apóstolos porque abandonaram
tudo, abandonaram tudo como viviam para viver de uma forma diferente, para viver só para o Senhor. E da mesma forma é o sacerdote, ele vive para Cristo e viverá até o dia da sua morte, para Cristo e para aqueles que necessitam de Cristo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.